Como a arara é colorida, o ideal é fazer um fundo discreto, usando um degradê suave, sem competir com a cor dela. Por isso eu estou usando uma cor complementar. Estou usando o verde para depois aplicar o preto por cima, porque eu quero um tom mais escuro. Então eu estou criando uma versão de um verde mais escuro. O foco desse vídeo não é o desenho em pastel seco da arara, mas sim como colocar um fundo prático, simples, descomplicado, sem sujar a arara. É aí que está um segredo que ninguém te conta. O segredo para não sujar o desenho da arara é usar poucas camadas de giz, ou seja, aplicar o giz em sua lateral do bastão usando pouco depósito do pastel seco no papel. Se você sobrecarregar, o pozinho vai cair sobre a arara. Se você colocar pouco, o papel vai aderir. E usar uma esponja de maquiagem, ela com pouco pastel seco, esfumando com leveza e movimentos circulares, o pó não cai sobre a arara. Já deixa o seu like aí, porque esse segredo vale ouro. E continua esfumando com movimentos leves e arredondados com a esponjinha, para criar uma uniformidade antes de acrescentar um outro tom para criar um degradê. E como que faz um degradê de forma profissional sem que o desenho fique manchado? Use o giz na lateral, passando em poucas quantidades e com leveza. Veja, estou usando 2 gizes para o degradê. De um lado, eu coloquei um verde médio e agora eu estou colocando um verde mais escuro, um verde misturado ali entre um claro, médio e escuro. Eu vou trazendo para a borda um tom mais escuro e para dentro, perto da arara, eu trago tons mais claros. Por que eu estou usando esse preto aí? Porque eu não levei um verde escuro de uma vez, porque eu queria criar um verde um pouco diferente. Como que eu destaco a luz? Eu vou levando um tom mais claro sobre esses tons que eu já coloquei. Veja que mais próximo da arara eu levo um tom de verde mais claro. Uso a esponja para ir espalhando, fazendo o degradê entre os tons. Movimentos leves e circulares sempre. E tem um outro segredo aí. O segredo é limpar essa esponja antes de passar para o outro tom mais claro. Eu limpo ou num pano ou nessa esponjinha colorida que está aí do lado, esse tapetinho colorido. Ele é perfeito para tirar o excesso de giz da esponja e continuo fazendo o degradê da área mais escura para a mais clara. Eu puxo nas extremidades a mais escura e levo a mais clara para mais próximo da arara. O segredo é, novamente, fazer tudo em movimentos circulares e com leveza. E se você conhece alguém que ama pastel seco e não sabe como trabalhar com ele, já compartilhe esse vídeo aí. Aí eu tô limpando a esponjinha. Esse tapetinho aí é perfeito e continuo esfumando. Esse esfumado acontece o tempo todo, movimento regular. Por que eu não estou usando o dedo aí? Porque eu tenho uma área muito grande e a esponja vai fazer muito melhor do que o meu dedo, porque ela vai espalhar a área em grande quantidade. E logo acima da arara eu trabalho um tom de verde bem iluminado, bem brilhante, para afastar, separar a arara do fundo. Isso dá um efeito incrível e misturo com outros tons de verde mais claros, quase um verde limão, para deixar a arara em evidência e o fundo atrás. Aqui é um fundo simples, não estou trabalhando nenhum tipo de detalhe nesse fundo. O que chama a atenção aí é a arara e não o fundo. Mais uma vez, com a esponja limpa, degradês suaves, como esfumando levemente em movimentos circulares. Se ficar mancha, ficar marcada uma área com a outra, é só voltar com um tom claro e volta a esfumar novamente. Sai perfeitamente
aquela área marcada. E veja, eu limpo o tempo todo a esponja nesse tapetinho, ou pode ser um pano também. E continuo esfumando levemente. Veja como que o bico da arara é branco e não cai nenhum pó de giz sobre ele. Porque o segredo é esse, usar pequenas quantidades de gizes e ir espalhando com esponjinha levemente. E você pode me perguntar, e aí, como que eu faço com essa esponja para aproximar da arara? Nas áreas, por exemplo, entre o bico e o fundo. Aí você vai usar um esfumador fino, com a ponta fina. Eu optei pelo esfuminho. Eu uso o esfuminho entre o bico e o fundo e vou esfumando tudo que está próximo a ela com o esfuminho. Se, por um acaso, você passar um pouquinho por cima da pelagem, volta com o lápis vermelho, por exemplo, refaz a pelagem e continua esfumando. Eu gosto muito de separar a arara do fundo antes de esfumar com um lápis. Eu faço um contorno em volta dela depois de eu esfumá-la. Como? Usando um lápis verde, por exemplo. Eu passo um verde em volta da arara. Por quê? Para que eu consiga ter esse contorno para depois eu esfumá-lo e não vou correr o risco de sujar a arara. Veja que no pastel seco, se você errar, é possível consertar. É só aplicar outra camada por cima daquela que você errou. O pastel seco é simples, prático e descomplicado. Só precisa aplicar de forma correta. Para isso eu criei um método chamado quebra-cabeça, na qual eu ensino os meus alunos a usar o pastel seco de forma descomplicada e qualquer um pode fazer, até uma criança. Veja aí no vídeo que eu estou usando o esfuminho de forma regular, em movimentos circulares, com leveza, para esfumar aquele contorno verde que eu fiz com o lápis próximo à arara. Dessa forma eu não deposito nenhuma quantidade de pó sobre ela, porque eu contornei, separei ela do fundo e estou esfumando de forma regular, sem excesso de giz. Esse é o grande segredo do fundo. Esfumo novamente com esponja para dar uma suavizada no fundo, deixar mais liso, sempre limpando essa esponja aí antes de ir para a área mais clara. Depois que eu dou essa esfumada, que eu dou uma uniformizada no fundo para deixar mais profissional, para deixar mais leve, eu vou trabalhar um tom bem iluminado. Para quê? Esse tom iluminado vai destacar alguns detalhes profundos, tipo um degradê lá no fundo da imagem, que vai dar tipo um borrão. Veja bem que não é um fundo desfocado, é um fundo simples, que eu estou colocando uma certa luminosidade com um amarelo bem brilhante, um verde bem brilhante aí, para dar uma certa leveza, um certo detalhe, uma pequena vegetação no fundo. Mas tudo muito bem esfumado, tudo muito bem integrado, porque o destaque é a arara. Fixando para você não errar, o segredo do fundo é menos quantidade de giz, leveza para colocar, não coloque pressão sobre a mão e esfume uniformemente com movimentos regulares. E se você quiser aprender a fazer as penas dessa arara em pastel seco com giz e o lápis, vou deixar o link aqui para você assistir um outro vídeo que fiz ensinando como fazer as penas dessa arara. Finalizo esfumando uniformemente todo o fundo. E depois de pronto, o que fazer? Aplicar spray? Não. Ao contrário de muita gente, eu não uso o spray, porque ele tem produto químico e tira totalmente o brilho, deixa bem fosco o giz pastel seco. Eu guardo dentro de uma pasta envolto a um papel seda ou envolto em papel manteiga, ou você pode emoldurá-lo. Pronto! Um fundo fácil, prático, que você pode fazer com tranquilidade e que valoriza a arara. Gostou? Deixe seu like e se inscreva.